Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É com grande alegria que damos início ao segundo dia da nossa jornada jurídica da Faculdade de Araraquara. O tema Sociedade em Transformação, Patentes, Direito e Criminalidade na Era Digital. Sou a Thelma Peronte, aluna da FARA, e serei a responsável por conduzir o evento de hoje. Nesses dias, teremos a honra de receber especialistas profissionais de destaque que compartilharão seus conhecimentos e experiências sobre temas fundamentais no universo jurídico. Aproveitem para interagir e questionar, pois este será um momento ímpar para nosso aprendizado e crescimento. Agradeço a presença de cada um de vocês, em especial a comissão organizadora, e espero que essa semana seja repleta de inspirações e troca de saberes. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores, que sem eles não seria possível o nosso evento. Dr. Paulo Scatolin, da Scatolin Assessoria Jurídica. Doutora Júnia Braz Ferreira Balesteiro, JB Advocacia, Soluções Jurídicas. Dr. Gustavo Erlo, professor da casa, Erlo Advogados Associados. NCBM, Transações Imobiliárias. Doutora Graziela Quirino, da Advocacia Quirino. Doutor Ronaldo Miguel Advogado. Projeto Aspira. Tami Doces Artesanais. Exclusiva Store. Araraquara Veículos. Health Life. Tecmark Gestão e Tecnologia. Iniciaremos agora com a composição da nossa mesa. Chamo primeiramente Dr. Paulo César Scatolin, diretor-geral da Faculdade de Araraquara. Em seguida, professor mestre Aleandro Espelho, coordenador do curso de Direito da Faculdade de Araraquara. Dr. Jesus Nazaré Romão, representante do corpo docente da Faculdade de Araraquara. Dr. Paulo Sérgio Sarti, presidente da 241ª subseção da OAB, representando a subseção da OAB de Américo Brasiliense. E Ricardo Lima, representante do corpo discente da Faculdade de Araraquara. E o nosso palestrante, Dr. Jorge Inocêncio da Costa. Passo a palavra para o professor Aleandro e, posteriormente, para o professor Paulo. Boa noite a todos. Dando prosseguimento à nossa jornada jurídica, esse segundo dia de palestra, temos a honra de receber aqui o Dr. Jorge Inocêncio da Costa, que vai falar sobre o tema ferramentas e proteção à tecnologia, justamente no momento, né, do mundo globalizado, em que tudo está interligado, interconectado, e ele vai falar um pouco, trazer algumas noções para a gente de como nos blindar, né, contra os inimigos invisíveis, né, que na verdade eles adentram nossas empresas, nossos lares, através de cabos óticos, né, de fios óticos aí. Hoje em dia as casas estão super protegidas com cercas elétricas, concertinas, segurança, mas na verdade muitas vezes o criminoso está entrando pelo celular, né, pelo computador de nossas casas e nossas empresas. Então, esse tema é muito pertinente, atual, e ele vai nos trazer essas informações para contribuir com o nosso conhecimento jurídico na noite de hoje. Desejo a todos uma boa palestra, uma boa noite. Muito obrigado, professor Aleandro. Thelma, muito obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam confortáveis. É o nosso segundo dia da nossa 12ª jornada jurídica da Faculdade de Araraquara. Quero agradecer a presença de todos, a presença dos alunos, dos egressos, advogados, apoiadores, e novamente reforçar
a força da nossa comissão da jornada jurídica, sem a qual nós não teríamos a possibilidade de concretizar as ações afetas à nossa jornada. Então, gostaria de reforçar aqui na pessoa também da Gislaine, que ontem compôs a mesa aqui, o Ricardo está aqui conosco, né? O professor Leandro capitaneando a nossa comissão, que trabalhou de forma árdua e com convicção, e com muita responsabilidade trouxe para nós um evento muito importante. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Paulo Sérgio Sarti, professor Romão. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Paulo Sérgio Sarti. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. Presidente da OAB de América Brasilense, sempre prestigiando os nossos eventos, quer seja na jornada jurídica, nas atividades afetas ao núcleo de prática jurídica, né? Então, sempre presente, sempre trazendo a sua ilustre, seu ilustre conhecimento, sua ilustre presença aqui na nossa faculdade. Então, seja sempre muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Então, gostaria de passar a palavra para o senhor, né, que faça suas manifestações, e depois gostaria que o senhor puder devolver o microfone para mim, por favor. Seja à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite, Dr. Paulo, mais uma vez, no qual eu cumprimento toda a mesa diretora aqui, e a OAB de Américo, parceira, né? Estamos aí, iniciando o nosso segundo triênio lá em Américo, e não deixando de prestigiar, né, a jornada jurídica, 12ª. Inclusive, até falei para o Dr. Paulo, eu estava olhando lá minhas gavetas, né, no escritório, e eu encontrei lá o crachá da 10ª, da 9ª, um bottom da 10ª também, né? Eu comentei com ele, o bottom da 10ª, né? E a gente fica muito feliz representando a OAB de Américo, onde também teve aqui o Dr. Eliseu, que é presidente da Comissão de Ética e Disciplina. O Dr. Romão, com a esposa também, que é presidente da nossa comissão lá, né? Carolina. Então, tenho certeza que é uma noite muito especial, uma noite de capacitação, uma noite de aprendizagem, e essa oportunidade que está tendo nas jornadas, ela é muito importante. Então, eu agradeço o convite e espero que todos tenham uma boa noite de jornada. Obrigado, Dr. Paulo. Muito obrigado, doutor. Sempre será muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Gostaria agora de fazer um agradecimento especial ao Dr. Jorge Inocêncio da Costa. Muito obrigado pela sua presença, que gentilmente aceitou o nosso convite. Doutor, a nossa cerimonialista vai ler o seu mini currículo daqui a pouco. Mas eu gostaria, antes de falar um pouquinho sobre o senhor respondesse uma pergunta que me causou uma curiosidade. O senhor é fluente em 8 línguas? Boa noite, professor. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite. É uma honra para mim muito grande. Esse ambiente universitário, ano que vem eu completo 20 anos de formado. E, na verdade, eu falo 6 idiomas, não 8. Então, sou filho de imigrantes alemães, fui alfabetizado na infância em alemão. Depois eu vou contar um pouco da minha trajetória também ao final. Mas a minha mãe era poliglota também e me deixou a maior herança, que foi essa. Muito obrigado, doutor. Bom, então, nós temos aqui uma noção da responsabilidade em relação à recepção que nós temos com o nosso palestrante. Na verdade, um palestrante de elevado score, que tem mais de 50 palestras ministradas em diversas universidades, como eu disse, tem a leitura aí de 6 línguas, tem a fluência de falar 6 línguas. A gente às vezes se esforça para falar o português, né? E ficamos aquém daquilo que é necessário. Mas, enfim, parabéns, doutor, seja muito bem-vindo, tá? Acredito que a sua exposição, nós todos acreditamos que vai ser muito produtiva. O senhor vai falar de um tema muito atual e que vai nos ajudar bastante. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Então, por favor. Obrigada, senhores. Peço a gentileza, exceto do Dr. Jorge, que os senhores se acomodem para que possamos
dar início à palestra e prestigiar o Dr. Jorge. Muito obrigada. Dr. Jorge, muito boa noite. Peço licença para ler o mini currículo. Tá dando eco, seu Marcos? Tá, né? E agora, aqui, tá bom? Pode seguir? Dá licença. Dr. Jorge Inocêncio da Costa, advogado especialista em propriedade industrial e membro da Sociedade Agrícola Alemã, fundador do Grupo Inocêncio, atua em marcas, patentes e proteção tecnológica, assessorando empresas no Brasil e no exterior, além de atuar como perito judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo, palestrante em mais de 30 universidades e eventos, autor de 3 livros, com intercâmbio na Holanda e Alemanha. Correto, doutor? A palavra do senhor. Muito obrigado. Como eu disse, é uma alegria muito grande estar aqui nesse ambiente universitário, onde tivemos completo 20 anos de formado, e na minha querida Araraquara. Embora seja de Matão, Araraquara pertence à Grande Matão, como eu costumo brincar, né? Então, são cidades irmãs aí muito prósperas. Também nossa querida América Brasilense, né? Que está a doutora ali, muito também me alegra, tem clientes lá em América, é uma cidade muito próspera também. Eu trouxe esse tema, ferramentas de proteção à tecnologia, principalmente para despertar em vocês a questão de um ramo, às vezes, esquecido do direito, e que eu posso sair daqui formando alguns concorrentes que virarão colegas no futuro. Mas, no momento em que vocês se levantaram hoje, quantas marcas vocês visualizaram no seu dia? Desde a marca do teu carro, da marca da margarina que você consumiu pela manhã, da marca da televisão, do nosso aparelho de telefone celular. E assim, o direito da propriedade industrial, ele passa por muitas vezes desapercebido. Todo mundo fala que hoje o direito está saturado, que hoje... Mas eu vejo assim, o direito da propriedade industrial tem pouquíssimos profissionais na área militando. Eu atuo há 24 anos nessa área, comecei no direito da propriedade industrial antes de começar no próprio, conjuntamente com a faculdade. Então eu vejo pouquíssimos profissionais atuando nessa área. E eu vejo muitos de vocês talvez não tenham ainda uma direção da tua atuação jurídica, e eu vos convido a conhecer um pouco mais da propriedade industrial, que para mim é o ramo do direito que mudou a minha vida. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre a marca. Vou pular esse slide que já passamos por ele, mas eu atuo há 24 anos, atuo para diversas empresas. Hoje nosso escritório tem em torno de 2.500 processos sobre a nossa responsabilidade. E o que é a proteção da marca? A marca, a propriedade industrial, a marca, a patente, ela mudou muitas vezes a história do mundo. Ou seja, criou-se empresas bilionárias e muitas empresas também faliram por desacreditar no sistema de propriedade industrial. Eu digo a vocês, eu gosto de uma história muito interessante, que a gente, ao invés de ter uma maçã aqui, a gente poderia ter um X. E não é o Ike Batista que ia fazer o celular, não. Então, o que acontece? Em 1970, quem desenvolveu esse cara aqui, o mouse, foi a Xerox. A Xerox, ela cria e patenteia o primeiro mouse da história. Quem é mais antigo como eu vai se lembrar do MS-DOS, nós tínhamos computadores que trabalhavam com fileiras de caracteres, nós não tínhamos. Jovens aqui não vão lembrar, não tinha mouse, não tinha nada, era código, tinha o DOS, o WordStar, eu vou revelar minha pré-história aqui. Mas o que acontece? A Xerox
da Califórnia inventa esse cara, o mouse, década de 70, com uma interface gráfica. E a Xerox, os engenheiros da Califórnia, eles propõem a Xerox mundial para lançar esse produto. A Xerox, ela fala aos engenheiros da Califórnia: a Xerox jamais vai vender um produto que chama-se rato. Isso mudou a história. Tem duas histórias muito interessantes da informática. Essa e quando Bill Gates foi vender a Microsoft para a Hewlett Packard, HP. O presidente da Hewlett Packard disse: uma pessoa vai ter um computador em casa para quê? E recusou a compra. Então, nós temos marcas mundialmente famosas que mudaram o destino do mundo. Então, o que acontece? O Steve Jobs, que não era nem um pouco ingênuo, ele pega e contrata esses engenheiros, a Xerox os demite e abandona todas as patentes e marcas envolvendo o mouse. Então, vejam, senhores, que nós poderíamos ter no lugar da Apple hoje a Xerox como uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E uma marca e uma patente mudou toda essa trajetória. Então, nós temos sem número de oportunidades nesse segmento. Então, eu vou falar hoje mais particularmente sobre as marcas. Patente é um pouco mais técnica, ficaria por uma outra oportunidade. Mas nós temos no ordenamento jurídico brasileiro uma série de marcas. O que é uma marca? A marca, ela é o elemento que distingue para o consumidor a aquisição do produto. Então, o elemento radical da marca chama-se distintividade. Ou seja, eu compro um aparelho celular da Apple ou da Samsung, por quê? Por conta da marca. O que essa marca trouxe para mim? Ela radicou algum conceito dentro de mim, de alta tecnologia, agregou algum valor àquele símbolo. Então, a BMW, ela tem agregado, aí se vem os profissionais de marketing, que não é minha área, falar do DNA da marca, né? BMW, ela tem o DNA de carros esportivos, a Audi tem carros esportivos, velozes, a Mercedes já são carros mais clássicos. Então, são parâmetros que a gente chama de distintividade que a marca agrega. E aí nós temos vários tipos de proteção. A gente fala em marca, a gente às vezes pensa em algo muito simplório, mas a legislação brasileira, ela trata... interessante das marcas, como a gente atua fora do Brasil também, é que tudo é muito semelhante, as legislações são muito semelhantes. Por quê? Elas são norteadas por tratados internacionais. Então, quem sempre brinco com meus funcionários lá, quem for trabalhar com propriedade industrial vai ter que assistir bem a aula de direito constitucional, dos tratados, tratado do Brasil é signatário, às vezes a gente passa a aula e fala, mas vamos usar isso quando, né? E eu usei muito já na minha vida. Um dia um cliente me procurou para fazer uma rogatória. Então a gente ouve na faculdade e acha que nunca vai usar isso, né? Daí a importância de uma boa formação. E aí nós temos, o direito brasileiro, ele traz diversos tipos de proteção. Então eu tenho a marca nominativa, como o próprio nome diz, é um nome. O nome Xerox, por exemplo, sem nenhuma logo, sem nada. Ele é uma marca nominativa. Eu tenho a marca mista, que é o tipo mais usado no Brasil, que é a marca com a logo. Então eu tenho ali aquele X estilizado da Xerox, eu tenho essa marca da Cristal com essas gotas, então eu poderia enquadrá-la como uma marca mista. Eu tenho a marca figurativa, que é a marca como a maçãzinha da Apple, como aquele vizinho da Nike, e por aí adiante. Quando eu registro uma marca, eu registro ela, via de regra, em uma classe.
Alguém aqui já teve contato com propriedade industrial, com marcas? Aqui alguém já fez algum registro? Oi, já fez? Ah, que legal. Você trabalha com isso? Não, fiz uma por uma casa, assim, fiz uma vista. Ah, Imagem, mas não... que legal, muito bom. E então, como você deve ter se deparado, quando você vai registrar uma marca, eu registro a marca numa classe. Então eu escolho ali, por exemplo, 35, atividade e comércio. Eu vou abrir uma papelaria. Eu vou lá e registro a marca na 35. Então, o que acontece? Eu tenho exclusividade, vai passar por um processo, a gente vai comentar rapidamente aqui, mas eu tenho exclusividade na atividade de papelaria para aquilo. Então, a papelaria do Jorge, eu vou lá, registro, se ele consegue, a gente vai falar um pouco mais. Mas a papelaria do Jorge. Agora, eu posso registrar uma marca como papelaria Coca-Cola? O que acontece? Aí entra um fenômeno de poucas marcas. No Brasil nós temos pouco mais de 500 marcas, que são marcas de alto renome ou marcas notoriamente conhecidas. O que é a marca de alto renome? Ela tem uma fama tão grande que ela é protegida para todos os produtos. Se vocês querem fazer pergunta, a gente vai ficar à vontade, viu? É um bate-papo aqui. Então, ela é protegida para todos os produtos. Então, eu não posso abrir uma papelaria com o nome Coca-Cola, eu não posso abrir, um exemplo esdrúxulo, eu posso abrir uma funerária, por exemplo, de Coca-Cola. Por quê? Porque eu estou causando confusão. A marca, ela sempre tem o cerne de proteger, antes do empresário, o usuário do produto, ou seja, o consumidor. Então, a marca, ela evita a confusão. Do ponto de vista do direito do consumidor, a marca, ela evita a confusão. Agora, tudo bem, eu não tenho a marca, mas eu tenho uma embalagem. Aí eu entro no trade dress, as palavras do direito norte-americano, que quem trouxe para nós não existe previsão legal do trade dress na legislação brasileira. Trade dress se consegue por medidas judiciais. E quem trouxe o trade dress para o Brasil foi a Balduco. O que acontecia com a Balduco? Um sujeito ia lá, comprava um biscoito no supermercado, embalagem vermelha e amarela. Ele chegava em casa e se deparava com o biscoito do fabricante XYZ e era diverso da Balduco. No direito norte-americano, nós temos esse instituto. A Balduco, por medidas judiciais e equivalência na nossa legislação, ela conseguiu a primeira medida proibindo o concorrente dela de usar determinadas cores da embalagem. Então, isso foi uma proteção excepcional que se tornou um parâmetro para o direito brasileiro. Isso passou a ser chamado de trade dress. Então, é a vestimenta do produto, a vestimenta da embalagem. Eu tenho embalagens muito características que eu posso confundir o cliente. Então, isso se protege pelo trade dress. Aí, qual que é o requisito para uma marca ser concedida? Eu tenho que ter, via de regra, novidade, principalmente se for uma marca nominativa. Pensem vocês que quando eu registro uma marca, um nome, eu estou tirando aquela palavra do uso comum e estou dando exclusividade para alguém. Então, o que acontece sobre esse requisito? O artigo 124, 6º, ele diz que não são registráveis palavras de uso comum como nominativas. Então, eu não posso pegar a palavra amor e registrar e me apropriar dela. Eu tenho que ter uma marca mista. Essa marca, ela vai operar a coexistência, ou seja, ela vai permitir que outras marcas com logos diversas se posicionem no mercado. Então, assim, quando a gente vai para a prática, isso é muito complexo. Por quê? O que é palavra de uso comum? A gente vai para uma celeuma, eu tenho diversas ações contra o INPI. Por quê? Porque eu interpretava que a palavra era uso comum, ele não, ou vice-versa. Então, eu, como processo público, posso comentar alguns casos aqui.
Uma vez eu ganhei uma ação onde a marca que eu disputava se chamava TAP. E eu consegui provar, numa ação judicial, ganhei no tribunal, perdi em primeira instância e consegui virar no tribunal, que TAP é um pedaço da palavra tapioca. Então, ninguém pode se apropriar de um pedaço de uma palavra de uso comum. Isso foi até um precedente no nosso escritório, foi uma história bastante emblemática para nós, que é um pedaço da palavra de uso comum, e não uma palavra inteira. Então, por quê? Porque você está ferindo toda a coletividade. Se eu te dar uma marca de uso comum, eu só posso te dar mediante uma logo, que aí ela entra no fenômeno da coexistência. Aí eu tenho a legalidade. A Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279, de 96, ela fala: não são registráveis sinais contrários à moral e o bom costume. Isso virou uma celeuma, parece óbvio isso, mas o óbvio nem sempre é óbvio. Isso virou uma celeuma muito grande quando começou-se a ter medicamento à base de derivado de cannabis. Isso, o INPI, ele deu uma surra em todo mundo, inclusive nós brigamos em muitos processos, até em laboratórios farmacêuticos. Por quê? Ele alegava que tudo que era relativo a cannabis era contrário à moral e ao costume. E o mundo já tinha solidificado medicamentos à base de cannabis. Então, hoje, isso já está solidificado no INPI. Mas há uns 10 anos atrás, nós, os laboratórios, e nós como advogados, sofremos muito para se consolidar esses posicionamentos. Assim, vocês que trabalham principalmente em ente público, ele deu uma canetada, você que se vire nos 30 para ir atrás, socorra-se do judiciário e por aí se vai. Mas, então, nós tínhamos a questão da legalidade. Tem alguns aí, nós vimos casos absurdos, aí saem notícias, o cara tentou registrar suástica como marca. Então, tem casos que realmente que ele tem que frear. Mas essa questão dessa transição dos laboratórios farmacêuticos para o uso do canabiol e de outras substâncias, ela foi bastante traumática no INPI. Então, eu registro o que está dentro da lei, a legalidade. Depois eu tenho o cumprimento das formalidades, ou seja, é um processo onde se criará um novo direito. Então, ele se consuma, uma propriedade que o governo ele vai solidificar para você ter ela. Eu não estou adquirindo uma propriedade, uma gleba de terra, por isso que a gente trata como propriedade imaterial, ou seja, ela é uma propriedade onde se cria um novo direito, não é declaratório, ele é constitutivo. Então, se constitui esse direito para que você tenha essa propriedade. E qual que é o conteúdo de um pedido de marca? Qual que é o conteúdo? Eu tenho que ter um titular. Titular pode ser pessoa física ou jurídica. Com um detalhe, se for pessoa física, ela precisa exercer legalmente a atividade. Já vi muitos casos, por exemplo, do sujeito ele, tentar registrar uma marca no segmento que é totalmente alheio ao que ele faz. Então, por exemplo, o cara ele quer registrar uma situação de luxo, isso eu não vi, mas estou imaginando agora. O cara quer registrar uma marca que ele fabrica reator nuclear, como pessoa física. Então, ele não vai conseguir, por quê? Porque a lei exige. Agora, se eu for um advogado, se eu for um dentista, se eu for um médico, eu posso registrar o nome da minha clínica, o nome do meu escritório, como pessoa física. Agora, determinadas atividades industriais, atividades que são privativas de pessoas jurídicas, não são registráveis por pessoas físicas. Então, eu tenho um titular, né, que mudou a legislação há uns 4 anos atrás. Antes eu poderia ter um titular apenas. Hoje eu posso consorciar mais de um titular e ter uma pluralidade de titulares. Então, isso foi uma evolução muito grande
direito. Aí eu tenho o elemento distintivo. O que é o elemento distintivo? É o nome, é a logo, é o elemento realmente que vai identificar a minha marca. Ou seja, o que eu de fato estou pleiteando. E detalhe, se eu colocar ali, eu não consigo posteriormente alterar. Eu tenho que registrar uma nova marca. Então, o que acontece? Eu registrei a marca XYZ e eu quero mudar o Z para o XYA. Eu não consigo. Eu não consigo fazer nenhuma retificação após o protocolo. Então, o que ocorre? Eu tenho o elemento distintivo que constitui a minha marca. Então, o que ocorre? Eu tinha também uma proibição anterior, isso mudou há exatos um ano, em novembro do ano passado, então, para mim, era uma das maiores falhas da legislação brasileira. Eu não podia registrar slogan como marca. Imaginem vocês quanto vale slogan, amo muito tudo isso no McDonald's. Isso não podia ser registrado como marca. Por quê? Porque o Brasil entende que, entendia, na verdade, que o slogan era protegido por direito autoral. Direito autoral é um direito declaratório, não constitutivo. A própria divulgação dele constitui o direito ao titular. Então, se deu encargo à Biblioteca Nacional, isso, em verdade, nunca funcionou na Biblioteca Nacional. A partir de novembro do ano passado, se possibilitou registrar slogans como marcas. Eu tenho alguns pedidos, ainda, na verdade, não tive nenhum julgamento. Demora um ano e meio o processo. Aí, estou aguardando ver como é que ele vai interpretar. Aí, o que eu tenho? As figuras, se for uma marca figurativa ou mista, eu tenho as figuras que compõem a marca. A posteriori, eu tenho a classe internacional. Ou seja, eu tenho que escolher um produto ou serviço designado para aquela marca. Como eu disse, a papelaria do Jorge, eu vou pegar e vou pôr na classe 35. Um fabricante de máquinas e equipamentos, ele vai pôr na classe 7. Fabricante de fármacos, classe 5. De roupa, 25 e aí por diante. São 42 classes, sendo que as primeiras 34 são produtos e as outras são serviços. Eu posso ter marcas em várias classes? Posso ter marcas. Eu tenho clientes que têm marca em 10, 15 classes, por exemplo. Eu tenho grandes fabricantes de suplementos nutricionais e eles têm as suas marcas nos mais diversos segmentos. Aí, indo adiante, eu designo produtos ou serviços. Como é que eu faço para escolher um produto ou serviço? Eu tenho uma lista pré-definida, que essa lista é baseada pela Organização Mundial da Propriedade Industrial, eu dou um chiquezinho ali no produto ou serviço, ou eu escolho de livre preenchimento. Hoje o MP tem uma mudança agora em agosto nos custos. Antes era coisa de R$50 a mais para livre preenchimento. Hoje ela dobrou de preço. O NPI, ele não, essa questão do livre preenchimento, ela vem da recepção de produtos, de pedidos internacionais, que vinham para o Brasil, tinha emergência de tradução. Mas o NPI ele não gosta de processar a marca de livre preenchimento, porque vai formular exigência, não é um negócio padronizado. Então, ele aumentou no último mês de agosto muito os custos para nós registrarmos uma marca de livre preenchimento. Então, nós temos esses requisitos para protocolar uma marca. Então, eu vou lá, pago uma guia, o número da guia vai ser a chave de acesso ao portal do NPI, e aí eu vou fazer todas essas etapas. Então, o que ocorre? Eu tenho o depósito, que é quando eu formulo essas etapas e, a partir do número dessa guia, faço um cadastro no NPI, formulo, preencho a guia, pago tudo, os meus dados do cliente. Hoje o NPI também, antigamente, o peticionamento do NPI era dividido em só tinha duas possibilidades. Ou o próprio titular peticionar,
ou o advogado ou o agente de propriedade industrial, que era uma função que existia. Você prestava um concurso, uma prova, semelhante a uma prova de habilitação com o OAB, mas era ministrado pelo NPI, e aí você recebia o título de agente de propriedade industrial. Aí existe até hoje a Associação Brasileira de Agentes de Propriedade Industrial. Então, sindicato dos caras, uma associação que regia essa atividade. Em 2010, o Ministério Público entra com uma ação civil pública e acaba com isso pela questão do acesso aos serviços públicos. Então, hoje qualquer pessoa pode ser procurador. Vocês, como bacharéis em direito, eu, quando bacharel em direito não podia. Hoje, vocês, como bacharéis, vocês podem receber uma procuração com poderes para atuar no NPI. Isso é muito legal, porque sabe até o nome lá, procurador fulano e tal. No começo da carreira, não dizer de orgulho, né, professor? As primeiras publicações, né? Então, aí eu vou fazer o depósito mediante a procuração ou não, eu posso fazer pelo próprio titular, né? E aí, depois de mais ou menos um mês, eu vou ter uma publicação na Revista de Propriedade Industrial. O que é a Revista de Propriedade Industrial? É um fascículo do Diário Oficial, onde saem todas as decisões de marcas e patentes. Nós temos um problema, aqui se um dia quiser militar nessa área, nós diferente da OAB, eu não recebo as publicações do meu e-mail. Eu tenho que acompanhar, sai na revista, eu tenho que ver se saiu ali, inicialmente, quando pequeno, meu escritório era pequeno, a gente via processo a processo. Hoje a gente tem um software específico para fazer isso, mas você tem que acompanhar. Você não existe um sistema de notificação do push na NPI, mas é um sistema muito controverso e muita gente fala que não funciona. Então você tem que olhar toda semana ali na revista, digitar teu nome, se você for procurador, nome Jorge Inocêncio ali, ver se tem alguma publicação e você tomar ciência daquilo. Então, o que acontece? Aí depois eu tenho ela publicada no Diário Oficial, abre-se o prazo de oposição. Aí o que ocorre? A marca ela é semelhante a de um cliente meu. Então o que ocorre? Eu posso fazer um subsídio ao INPI na forma de uma oposição, falando, já tem essa marca, meu cliente já usa essa marca há muitos anos, então eu vou opor a ela. Aí vai para um exame técnico. O exame técnico, ele fará uma busca dentro daquela classe que eu designei, o examinador do INPI fará uma busca dentro da classe que eu designei, e ele vai lá aparecer, deferindo ou indeferindo minha marca. Ele pode também fazer exigência de ajuste de especificação também. Tira esse produto que não pertence a essa classe, principalmente que eu falo que o NPI não gosta de trabalhar com marcas de livre preenchimento, porque ele gera muito retrabalho para eles. Então aí eu tenho uma decisão, essa decisão foi em deferimento, cabe recurso administrativo ainda, aí se esse recurso for reformado, ou pode ter o deferimento direto, essa marca sendo deferida. Hoje nós estamos no período de transição que não se haverá mais o custo do DCM. Então, eu pagava um custo para a marca ter uma vigência por 10 anos. Então, aqui no deferimento, eu recolhia uma guia, que essa guia era as custas de custódia do NPI por 10 anos. Então, eu pagava, teve um reajuste agora em agosto, isso ainda, meu próprio NPI está adaptado a isso, a gente não criticando, mas no Brasil é complicado, alguns entes. O NPI traz, só para dar um parênteses breve, o NPI traz um problema muito sério. Por quê? O NPI é um órgão superavitário, ele arrecada muito, só que toda a arrecadação dele vai para o governo federal. O governo federal repassa de 20% a 30% do que ele realmente arrecada. Então, a pena, eu já tive no NPI inúmeras vezes, o sucateamento que o NPI já teve, hoje está um pouco melhor. Eu disse uma marca, demora 1 ano e meio. Já chegou a demorar 6 anos, quando eu comecei a trabalhar, a marca... A tua já saiu? Já, quando eu comecei a advogar, o cliente me indicou e eu acabei fazendo. Aí foi meio que intuitivo, de fazer, deu certo.
processo não é difícil, é um processo intuitivo e não é difícil. Aí eu tenho a concessão. Então aí eu vou receber de fato o certificado de registro, que é o meu título de propriedade. Então o que ocorre? O certificado de registro, ele vai me colocar o título na mão, como se fosse uma escritura de uma propriedade, de um terreno, de qualquer propriedade material. Então ele vai me garantir o direito sobre aquilo. Então, aqui eu recebo esse título. Antigamente a gente recebia pelo correio, hoje ele é digital. Lá no escritório a gente imprime um papel bonito e manda para o cliente. Então, você imprime, se você assim fizer para o cliente, manda no gráfico, imprime um papel bonito e manda para o cliente. Muitos clientes meus, inclusive, põem na parede. O cara tem um orgulho daquela marca, ele vai lá e põe. Já tem um cliente chega lá, a marca está na parede. Eu tenho grandes fabricantes aí que eu atendo. O cara, ele tem um painel, eu tenho fabricantes, pra vocês terem uma ideia, tem fabricantes que tem 400 marcas, então, tá com um painel, você entra na empresa dele, ele tem um mural ali com todas as marcas que ele tem concedida. Então, assim, é um orgulho para o cliente, é o trabalho dele materializado no título de registro. Então, assim, por isso que eu falo, isso é um viés, assim, muito interessante para os jovens advogados olharem com mais carinho. Falo aqui no tom mais paternal, inclusive, como eles posso estar criando concorrentes, mas por tudo que o direito da propriedade industrial me deu, não poderia ser diferente. Então, assim, é um ramo do direito que vocês deveriam olhar com bastante carinho, ao invés desses ramos já massificados que nós temos. Então, o que acontece? Aí saiu o meu registro. Está tudo certo? Não, ainda corre o prazo de 6 meses para alguém entrar com a nulidade. Ela perdeu a oportunidade, eu tenho o subsídio negado nisso, subsídio negado. Ele pode entrar com uma nulidade por 6 meses. Aí passou 6 meses, só pode ser discutido na via judicial. E aí a via judicial, normalmente, a gente ingressa com as ações na Justiça Federal do Rio de Janeiro, porque o INPI ele é sede dele no Rio de Janeiro e lá existem as varas especializadas. Eu sempre digo, perdendo ou ganhando, sempre os resultados dos processos são justos lá. Já perdi, já ganhei vários processos lá. Então, são resultados justos porque são juízes técnicos. Eu posso entrar aqui em Araraquara, competência, tudo, não teria problema. Mas eu sempre indico, hoje o processo é todo digital. Esse processo, para quem não gosta de audiência, não tem audiência normalmente, só tem sustentação oral, se vocês quiserem. Mas eu não tenho audiência, é um processo técnico, eu não tenho perícia nem audiência. Então, é um processo onde você vai alegar as razões do teu cliente e vai buscar, como eu disse nesse caso da marca TAP, por exemplo, que era um pedaço da palavra tapioca, eu entendi que meu cliente foi injustiçado. Por quê? Porque se tirou uma palavra do uso comum e deu para uma empresa. E aí nós formulamos uma tese, como disse, em primeira instância não logramos êxito, mas o tribunal entendeu que nós tínhamos êxito. Outro caso, não se alongando, não é tão bom, mas nós tivemos um caso emblemático, não atuei nesse caso, mas nós tivemos um fabricante de condicionador de cabelos, que ele, algum tempo atrás, ele criou uma embalagem plástica que era idêntica à embalagem da maisena. Não sei se alguém chegou a ver esse caso. E ele chamou de alisena, é um condicionador para alisar o cabelo. A letra é quase um tipo de trade dress aquilo também, além da marca. E assim, inclusive ele perdeu em primeira instância no juiz local e ele conseguiu reverter no tribunal. Mas o que ocorre é indução do consumidor em erro. Ele acreditava, a Unilever, que é titular das marcas da maisena, entrou com uma ação e proibiu a vinculação de propaganda, a produção do produto e por aí vai. Então, aí nós temos o que o direito hoje ele traz? Ele traz a percepção da marca. Como eu vou falar para o sujeito, voltando ao exemplo que eu dei anteriormente, que maisena e alisena são parecidos? Vocês veem que no direito da propriedade industrial é tudo muito imaterial, nós não temos fatos tão... O
que é uma palavra de uso comum. Para o professor pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Então, nós temos o direito ali, os tribunais eles têm implantado esse teste. Ou seja, quando o juiz ele vai avaliar uma contrafação, o STJ e outros tribunais, eles têm essa questão. Ou seja, ele olha a distintividade das marcas, elas são parecidas? O grau de semelhança, as logomarcas, as coisas são semelhantes? Os produtos são idênticos? O tempo de convivência no mercado. Uma marca está com uma maisena e a lisena. A maisena está dizendo agora que é criança, mais de 100 anos. Tive a curiosidade de ler esse processo, tem mais de 100 anos. Então, é uma concorrência que a gente chama de concorrência parasitária, ou seja, eu estou me parasitando de um monopólio legal que o outro construiu. Então, é o amarelo, a fonte tipográfica, a embalagem, embora no caso também que eu gosto muito de comentar, tive até a oportunidade de assistir uma palestra de embarcador que julgou esse caso. O cara lá em Minas, um cara muito esperto, ele criou uma cachaça, não sei se vocês vão ter ouvido falar desse caso, chamava João Andante. E ele era uma paródia ao John Walker. Ele tinha um jornalzinho com uma vara e eu tive a oportunidade de ver uma palestra de embarcador que julgou aquele caso. Então, o que acontece? Aquilo lá foi uma concorrência parasitária. Ou seja, ele se apropriou de uma marca, a marca de John Walker no Brasil, ela foi depositada em 1940, muitos de nós não éramos nascidos, a maioria aqui, então ele trabalhou por hoje 80 anos nessa marca, mas para que o outro vinho, e aí foi uma batalha homérica nesse processo, e aí ele acabou mudando o nome da cachaça dele para Andante. Mas ele ganhou uma fama notória por ser uma paródia ao John Walker. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos seria permitido, olha que interessante. Nos Estados Unidos, a lei de propriedade industrial americana, ela admite a exceção da paródia. Se eu parodiar um produto famoso e ficar claro que é uma paródia, então o desembargador mencionou isso na palestra dele. Se for ficar claro que é uma paródia, eu posso continuar com a marca. Então, o direito brasileiro não admite essa possibilidade. Tem um caso no biscoito também, para cachorro, que o cara parodiou a Starbucks e foi mantida a coexistência. Então, só fechando parênteses, aí eu tenho a diluição da marca. A diluição, o que acontece? A diluição dos fenômenos, mas ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é ruim. Ou seja, hoje, se a gente pensar em Havaianas, em Guaraná, Antártica, é sinônimo de refrigerante. Então, o produto ele se torna tão famoso, Bombril, né, que é palha de aço, ele se torna tão famoso que ele se torna símbolo daquele produto. Então, ele se diluiu, não se sabe mais quem é o fabricante do Bombril ou a outra palha de aço. A Catupiry, inclusive, está em vias de se diluir. Ela começou a notificar, tomar medidas judiciais. Se você pegar alguns cardápios, o cara põe requeijão cremoso hoje. Ele não põe mais Catupiry. Catupiry, inclusive, é uma marca de alto renome. Está protegida em todos os segmentos. Então, nós temos um público especializado. Isso aqui é muito interessante. Eu discuto muito isso, né? Que eu atendo desde fabricantes de máquinas agrícolas até fabricantes de suplemento nutricional. Então, tem máquinas agrícolas que custam 2,5 milhões de reais, uma plantadeira hoje de grãos de última geração custa 2,5 milhões de reais. E uma barra de cereal ela custa 5, 6 reais. Então, o consumidor ele tem a mesma atenção para comprar uma plantadeira e uma barra de cereal, um pacote de biscoito, como eu disse, no caso do Balduco. Então, aqui entra também, a gente discute, já ganhou algumas ações nesse sentido, que se a atenção do consumidor for muito grande, ele vai ter possibilidade maior de coexistência da marca. Eu não compro um automóvel BMW achando que é um Audi.
eu tenho toda um grau de, a gente fala de tecnicidade para fazer aquela compra. Mas uma bolacha de R$5, um biscoito, eu posso comprar. Erroneamente achando que é da Balduco e ser da Piraquê, não sei de quem é o caso. Então, isso num julgamento de crime, uma informação importante para vocês, não sei se alguém sabe, mas o crime de pirataria tem um nome técnico de contrafação. Então, é o crime de contrafação, ele analisa e o próprio, as ações para a concessão da marca, ela analisa esses aspectos. Então, o que eu posso fazer? Agora eu tenho o certificado de registro concedido, eu tenho todas as minhas medidas concedidas. O que eu posso fazer judicialmente? Eu posso entrar com apreensão dos produtos, ou seja, eu pedir apreensão do produto falsificado, seja numa produção antecipada de prova, seja em algum outro tipo de medida preparatória. Eu posso pedir a indenização e, ao final, eu posso pedir a destruição daquele produto contrafeito. Ou seja, eu tenho uma infinidade de ações aqui que eu posso trabalhar na condição de advogado. Eu posso trabalhar com, desde... isso aí é pouco usual, alguns vão dizer. Mas o que eu vejo, por exemplo, eu estou há 24 anos no agronegócio. Não tem uma agrishow, eu participei dessas últimas 24 agrishows. Não tem uma agrishow onde não se tem ou uma tentativa ou uma busca e apreensão consumada dentro da agrishow. Então, se apreende máquinas na agrishow, se remove máquinas, eu já fiz apreensões dentro da agrishow, então vira um negócio assim, vira um negócio espetacular, né? Você arrancando a máquina daquela feira aí. Quando você está do lado, quando você é o autor, quando você é o réu, já não é tão bom assim. Ela levou a máquina do teu cliente, já não é tão bom assim. Mas o que ocorre? Nós temos aquela Francal ali de São Paulo, que é a Feira do Calçado, também toda a feira tem alguma coisa envolvendo busca e apreensão. Nós temos o pessoal, para vocês terem uma ideia, o pessoal disputa marcas e patentes. Nós temos marcas tridimensionais também, o mesmo conceito de marca, mas com um objeto tridimensional. Exemplo clássico de marca tridimensional, potinho de Yakult. O potinho é registrado como uma marca de um elemento tridimensional. Isso é possível. Então, nós temos possibilidade, por exemplo, de aprender uma bolsa por conta do design da alça dela. Então, olhem onde vocês têm possibilidade de trabalhar na propriedade industrial. É um dos ramos do direito, assim, sou entusiasta da propriedade industrial, mas é um dos ramos do direito mais crescente. Por quê? Porque hoje nós temos, não é muito honestamente o público que eu atendo mais a indústria. Mas hoje vejam vocês quantos influencers vocês têm, quantos produtos digitais vocês têm. Vejam a oportunidade que vocês têm para atuarem nesse ramo. Ou seja, você tem uma infinidade. Quanto você acha que o cara ali tem uma Virgínia, vamos pegar o exemplo da Virgínia do Pink. Quantas marcas ela deve ter registradas? Eu não vou entrar em aspecto político longe disso. Mas a Michelle Bolsonaro ela tem 90 processos de registro de marca no INPI. Ou seja, para ninguém licenciar nenhum produto com o nome do Bolsonaro. Então, ela tem 90 processos correndo lá que ela está pleiteando exclusividade do nome Bolsonaro para a família. Então, vejam até onde chega. Por que eu trago esse exemplo extremo? Por quê? Aonde chega a proteção. Então, nomes famosos, a gente via aí no período eleitoral, o cara lançando sapato com o nome do Bolsonaro. Então, o que acontece? Pode ser falso, a família vai lá e apreende. Então, olha onde a gente chega. Eu vejo, eu tinha um diretor que me dizia, um diretor que me inspirou muito. Ele dizia, nós temos problema. Ele falava, que bom, nós temos oportunidade de resolver esse problema e ganhar dinheiro. Então, isso que a gente, como advogado, nós devemos olhar. Então, meus caros, aí nós temos esse processo na esfera civil de indenização, destruição.
E aí nós temos também na esfera criminal. Na esfera criminal, se você pegar a lei de propriedade industrial, a partir do artigo 189, ela fala de todos os tipos ali penais que envolvem os crimes de propriedade industrial, ou seja, pode ser prisão, pode ser uma série de ilícitos ali de propriedade industrial. Nós temos também o mesmo rito. Aqui nós temos, no caso, a queixa-crime, que é uma peça pouco explorada, mas na minha área ela tem também muita utilidade. Eu já atuei em processos, tanto pelo autor como réu. O cara entrou tanto, quando meu cliente era o réu, tem uma empresa que ela entrou tanto na esfera civil quanto na criminal, para o mesmo ilícito, para ela vedar o mesmo ilícito. Então, nós temos essas medidas judiciais. E aí, nós temos ainda, já antecipei um pouco o slide, né? Antecipei um pouco esse slide, nós temos aqui a ação ordinária, medida cautelar, a medida preparatória, queixa-crime, e aqui nós temos toda a fase de delegacia também, que é o inquérito policial, nós temos as medidas de fronteira, não sei se vocês assistem ali aquele caso, aqueles programas que passam ali no aeroporto lá, então, ali é muito claro as medidas de fronteira, o cara prendendo ali produtos falsificados ou produtos contrabandeados na nossa área, mais concretamente, são produtos falsificados. Então, assim, eu vi outro dia uma chinesa vindo, nada contra o chinês, mas ela vindo com 2 malas cheias de relógio falso. Assim, a gente tem operações ali eu lembro que uma vez, teve alguns anos atrás, uma operação de brinquedos aí, pela Disney, ali na 25 de março. Deu 8 caminhões de produto apreendido. Um brinquedo falso que usava as marcas da Disney. Imaginem vocês o universo de marcas que a Disney deve ter. Eu fiz um curso alguns anos atrás com o pessoal da JBS. A JBS ela tem marcas hoje em 185 países. Ela tem mais de 4.000 registros de marca hoje. Então, ela tem um departamento jurídico interno, tem grandes empresas que têm departamentos jurídicos internos, pelo volume que ela tem. Então, imaginem vocês o universo. Então, indo rapidamente para a segunda parte, para não se alongar um pouco, eu queria também falar um pouco quem atua aqui na área do direito. Dos estudantes aí. A senhora já é formada. Já. A senhora é professora, vocês são professores, né? Então, o que eu queria dizer para vocês eu comecei, eu sempre digo, né? Eu tive uma condição, embora eu sou de Matão, e a cidade de Matão ela nasceu com uma propriedade dos meus antepassados, da 7ª geração. Começa numa fazenda. Eram muito abastados, mas chegou na época do meu avô, já não tinha mais nada. Então, eu brigava, ser rico de todos os lados. A família da minha mãe eram imigrantes alemães, se estabeleceram em Brusque, Santa Catarina, também fizeram um patrimônio muito interessante. Meu avô chegou a ter 10 terrenos num lugar que ninguém queria lá em Santa Catarina, o Balneário Camboriú. Não valia nada aquilo. Era um longínquo de ninguém. Aí, por fatalidade do destino, ambos os avós perderam tudo. Meu pai vai para São Paulo trabalhar, conhece minha mãe, e aí a minha família se constitui. Eu, quando nasci em São Bernardo do Campo, eu nasci com um sério problema na vista. Eu nasci cego dos 2 olhos. Então, quando eu venho falar jovens, eu digo sempre, eu tive sentado onde você teve, eu tinha uma desvantagem maior que a maioria de vocês. Nasci numa família que tinha perdido tudo, e a minha mãe, ela teve ali um ensino fundamental bom, porque na época eles eram avançados. Então, minha mãe, ela falava 8 idiomas. E ela sempre falou para mim, não tem o que fazer, mas ler. E foi, assim, a maior libertação que eu tive na minha vida foi a leitura, porque eu vi que a leitura,
ela mudou a minha vida. De menino pobre, eu comecei a ler, eu comecei a escrever. Com 17 anos eu começo a escrever um pequeno jornal em Matão. E aí, eu morava aqui em Matão, morava no Jardim Primavera, que é um dos bairros mais simples de Matão. Então eu começo a escrever no jornal, um amigo do meu pai, escrevo, a gente sempre vai começar trabalhando de graça para os outros. Esse é um fato, uma das grandes verdades da vida. E aí o que acontece? Eu começo, todo mundo começa a gostar do que eu escrevia. Eu gostava de ler, minha mãe sempre incentivou eu, graças a Deus, experimentos não. Minha mãe sempre incentivou eu a ler, sempre incentivou estudar. E aí o que acontece? A família Marquesan, alguém conhece a empresa Marquesan aqui? A família Marquesan começou, não tinha Instagram, não tinha nada, estou falando em 2000. A família Marquesan começa a ler meus artigos. Um jornal que circulava na cidade inteira, a família Marquesan começa a ler meus artigos e um dia o diretor liga na minha casa. Tem um telefone fixo naquela época. Você não quer vir aqui conversar comigo? Pô, eu queria pobre. Entrava no 11 daquele, eu já estava tendo uma oportunidade para você aprender sobre marcas e patentes. Eu não tinha ideia do que era uma patente, do que era uma marca. E fiquei na Marquesan por 6 anos, até 2006. Tivemos uma grande crise no agronegócio em 2006, uma das maiores da história. Aí eu fui para a Maldan, que é outra empresa grande lá de Matão. Trabalhei na Maldan por mais 3 anos. Aí eu sempre fui um cara que eu gostei de me comunicar. Então eu ia na show, conversava com todo mundo, sempre, e aí começou a aparecer as primeiras consultas para mim. Eu lembro que eu nem tinha passado na ordem ainda, um advogado me procurou para me fazer um agravo de instrumento, numa apreensão. Naquela época ainda dava prisão civil depositário. Quem é antigo do direito vai lembrar, prisão civil depositário infiel, né? Então, aí o cara estava em risco de ser preso, consegui virar, foi a primeira história que eu tive no direito. Estava saindo da faculdade, me formei em 2006, foi em 2007. Aí começou, o trabalho da gente sempre vai, graças a Deus, no meu estado. Aí muita gente me procurou. Eu falo, o direito ele perdeu muito essa veia empreendedora, né? Mas eu sempre quis ter meu escritório. Sei quem aqui pretende ter escritório no formato. O pessoal pensa muito no concurso, né? Eu nunca, eu sou do meu pai, mas não é o meu. Prestar concurso, respeito. É nobre, eu não tenho paciência de estudar 5 anos para passar num concurso. Respeito quem assim o fez. Mas aí a gente chega hoje nesses resultados. Eu tenho 24 anos de experiência na área, tenho 2.500 processos sobre a minha responsabilidade. Eu comecei do mais absoluto do zero, peguei o dinheiro da minha rescisão da Maldan, montei um escritório de 20 metros quadrados e comecei minha vida ali. Hoje eu atendo indústrias do porte da Max Titânio, Atlética Nutrition, Grupo Predileta, já fiz trabalhos, eu posso usar aqui alguns exemplos aqui. Então, essas são algumas das empresas que eu já atuei. E eu nunca deixei de ser um menino, sim, eu sempre tive isso comigo, falo isso, né? Eu vou passar um vídeo depois concluindo, mas a gente nunca perdeu a humildade, né? Como eu disse, eu gosto muito de ler. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler Don Quixote. Don Quixote tem um trecho ali quando o Sancho vai assumir, o fluxo fica muito longo, mas eu queria fazer isso com vocês. Mas o que acontece? Quando o Sancho era ser governador de uma ilha. E quando ele vai assumir a governança da ilha, Don Quixote dá alguns conselhos para eles. Procurem isso resumido na internet, que vale por uma vida isso. E ele fala da humildade. Nunca esqueça de onde você nasceu, quem eram os teus pais, por mais que você esteja numa posição de destaque. Então, esse é um resumo da nossa trajetória. Eu tive a felicidade de trabalhar para a Embrapa, para a Vale do Rio Doce, para a BID. Esses caras estão vindo com algo assim surreal. Eu não trabalhei na divisão de automóveis, eu trabalhei num projeto envolvendo algumas patentes do monotrilho de São Paulo, que pouca gente sabe, mas eles apontam tudo que é elétrico. Então, eles estão fazendo o projeto do monotrilho de São Paulo. Então, eu atendi eles nessa oportunidade. Então, essa é um pouco da nossa história. Hoje nós temos um escritório em Matão, também sou sócio de uma consultoria em Nova York, isso aí. E foi conhecendo gente.
né? Hoje, o que essa consultoria em Nova York ela traz? Nós criamos, já estava bem solidificado no direito, então tive essa oportunidade. Eu tinha um amigo lá nos tempos que eu era empregado ainda em Nova York, ele era um brasileiro, e eu fui lá visitar ele, eu quero fazer alguma coisa aqui nos Estados Unidos. Ele falou, Jorge, eu tenho muitos amigos brasileiros aqui, advogados brasileiros. Então nós começamos a criar um hub de profissionais latinos, também de muitos argentinos desse grupo, aonde, qualquer hoje, 1% da população brasileira fala inglês de maneira avançada ou fluente. Então, eu tenho um empresário que tem muitos milhões aqui, talvez seja uma condição para ele, usar esse termo, talvez não seja mais adequado, mas humilhante colocar ele numa reunião com um tradutor, um cara que está fazendo 500 milhões. Então, nós criamos isso, nós vimos essa necessidade do mercado. O espanhol, o portunhol, alguém vai entender. Então, nós conectamos advogados americanos para quem tem alguma questão, advogados latinos dos Estados Unidos, com clientes brasileiros nessa consultoria. E o que acontece nos Estados Unidos? O latino, nós temos, eu não sei se vocês conhecem aquele influencer, Paul Cabanes, aquele francês, não sei se alguém já viu ele ele fala, né, que no Brasil ele fala muito do brasileiro ser caloroso, né? E o que acontece nos Estados Unidos? Como é que funciona você ingressar em contato com um escritório americano? Primeiro, o escritório americano ele só vai te atender mediante indicação. Se você mandar um e-mail para ele, dificilmente ele vai te atender. Especialmente nós brasileiros. Infelizmente, nós sofremos, principalmente cidades maiores, como Los Angeles, Nova York, nós sofremos um pouco de preconceito sobre isso. Então, o que acontece? O cara resolveu me atender, só uma benesse que ele vai fazer para mim. Eu tenho que depositar o que eles chamam de retainer, que é $5.000, que é um depósito inicial para ele me atender. E ele falou, não, isso aí se sobrar dinheiro, eu vou gastar 3 horas no teu processo. Se sobrar dinheiro, eu te devolvo, eu nunca quis devolver. Então, assim, e aí nós trouxemos essa calorosidade do latino para os nossos clientes. O cara não tem que ter um retainer ali de $5.000. O cara pode ter dinheiro para fazer o retainer, mas ele vai sentir uma posição desagradável. Então é isso, a gente sempre busca encontrar soluções e chegar um pouco mais longe de onde a gente está. Então, assim, eu sentei no banco de faculdade, fui bolsista, a família extremamente antepassada tinha perdido tudo. Quando eu fui bolsista, a empresa ajudou a pagar a minha faculdade. Assim, foi muito duro de formar, mas valeu a pena. Então é isso que eu trago para vocês, além do direito, essa minha experiência de vida. Tudo, eu vou trazer um vídeo agora, né? O Marco vai me ajudar, né? Com a projeção. Você pode projetar para nós? Sobre exatamente isso. Uma sugestão de como a gente constrói uma carreira promissora. Esse vídeo é do pessoal do Estejon, é um dos maiores influencers do agronegócio brasileiro, é professor na Universidade de Harvard, não sei se alguém já teve oportunidade de assistir algum vídeo dele. Embora seja um vídeo sobre a USP, é um vídeo que vale a pena pelo conteúdo. Pessoal, só um recadinho rápido. Tem um Onix branco que está com o farol ligado lá fora. Se for de alguém.
Pessoal, tem uma coisa chamada capital afetivo. Capital afetivo é um patrimônio que o ser humano pode construir na sua vida. Significa a capacidade de se relacionar e fazer amigos. Sim, porque negócio de amigos. E pergunto, como é que você entrou no lado do negócio? Pessoas. Eu não sou do campo, não sou do agro, nasci em Santos, não sabia o que era nada, pé de café nunca. Fui trabalhar num lugar que tinha um trabalho para fazer, máquinas agrícolas já, e que quis fazer uma agência de propaganda, eu era um estagiário. Aí eu dá para ele fazer, eu peguei e fiz. E a partir daquilo, conheci pessoas. E sempre me relacionei com pessoas. Então, isso vai para você mais jovem. Quando você estiver em qualquer posição de poder, seja carinhoso, generoso, receba tudo. E quando você for mais velho, você será o resultado do network que você criou ao longo da sua vida. Gosto de pessoas. Isso vai te ajudar. Nós somos o resultado das pessoas que nós conhecemos. E nós somos o resultado das pessoas a quem nós admiramos, e ao admirar, a gente também termina sendo admirado. Portanto, se preocupe muito, sempre, em atender todas as pessoas, em conversar com todo mundo. Faça tudo o que você puder fazer pelo bem das pessoas. Quando você faz isso ao longo da sua vida, 20 anos, 25, 30 anos de idade, 35, 40, você vai observar mais lá para frente que o patrimônio maior que você conquistou é o de gente. E essas pessoas nunca nos abandonam. E essas pessoas nos levam a conhecer outras pessoas. Portanto, network é um nome moderno para algo que faz parte do bom senso de qualquer pessoa que queira viver uma vida com prosperidade. Ô, Matheus, é verdade que a Brabo vai fazer uma tal de Black Friday esse ano? Primeiro ano Black Friday da Brabo.
Pessoal, era o último slide, eu parei verbalmente. Meu agradecimento a todos vocês pela paciência de me ouvir nessa noite. Espero de alguma maneira ter contribuído com vocês aí. Você me coloca à disposição se tiver alguma coisa, tiver alguma dúvida. Os meus contatos aí, minhas redes sociais é Jorge Inocêncio com 2 N's no começo. Então, eu agradeço a diretoria, agradeço a todos vocês pela acolhida que vocês me deram nessa noite, foi fantástica, e sempre me coloco à disposição. Muito obrigado, que Deus ilumine grandemente a todos vocês. Obrigado de coração. Doutor Jorge, muito obrigada pela palestra. Foi realmente maravilhosa, muito conhecimento, muito aprendizado de vida. Hoje, acho que tocou o coração de todo mundo, né? É difícil até expressar tamanha satisfação de ouvi-lo. Realmente, muito obrigada. Eu convido o professor Leandro para fazer a entrega da placa para o doutor Jorge. Pode vir aqui à frente que vai entregar a placa. Vou fazer. Claro.
Doutor Jorge, eu gostaria de abrir as perguntas para os nossos convidados, e eu acho que eu vou começar com uma. Sobre patente. No Brasil, eu acredito que existam muitas empresas, comércios e empresas que não registram as suas marcas. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa há 10 anos com um nome não registrado e outra empresa abre uma empresa com o mesmo nome que o meu e quer registrar, eu sou obrigada a retirar o meu nome, a empresa não consegue obter o registro, como que funciona? A lei de propriedade industrial, ela trata esse tema no artigo 129, onde ela chama de direito de precedência. Ela fala que aquele que usar a marca há mais de 6 meses de boa fé e tiver sua marca, mesmo que sem registro, e tiver sua marca registrada de má fé, ele tem o direito à precedência. Então, se você impugnar aquele registro ou pedir a nulidade, você consegue recuperar ele. Porque isso tem a precedência no registro. Você começou antes, então, pelo princípio da boa-fé. Muito obrigada. Alguém pergunta? Vou pegar uma... Doutor Jorge, muito obrigado mais uma vez. Se eu não faço pergunta na jornada jurídica, eu não sou o professor Paulo. Então, não tenho o que fazer. Entende? Muito obrigado, parabéns. Sensacional, espetacular a sua exposição, riqueza dos detalhes, né? Então, muito obrigado. Eu acabei voltando aqui à minha memória quando eu comecei a advogar. Então, eu trabalhava no escritório, o senhor é de Matão, não é? Sou de Matão. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar uma diligência em Matão, numa situação de contratação. Nós tínhamos lá uma situação que a indústria, a fábrica, tentava imitar bolas da Copa do Mundo, né? Então, essa memória acabou revivendo aqui aquele momento de muito aprendizado, e o que o senhor acabou expondo aqui foi bem convidativo, né? E a sua fala, a forma como o senhor expôs, foi muito legal, muito bacana, muito transparente, né? Então, a dificuldade que nós temos de enfrentar os falsificadores, o próprio poder público, nós enxergamos isso no nosso dia a dia, né? Eu estou citando esse exemplo porque eu tive, logo no início da minha atividade como advogado, a oportunidade de acompanhar essa diligência, né? Mas a minha pergunta é assim: o senhor disse que tem um escritório nos Estados Unidos, não é isso? Então, eu tive a oportunidade de assistir uma postagem que o senhor fez nas suas mídias sociais, e lá o senhor menciona, o senhor articula ali uma pergunta acerca da possibilidade de abertura de uma empresa no estrangeiro, fora do nosso país, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso alunado se é viável, se é interessante e se é muito dificultoso. E se existe, eu sei que não existe uma fórmula mágica, mas é possível? O senhor consegue responder isso para a gente? Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer a gentis palavras do senhor. E esse é um tema também que a gente tem se debruçado muito, especialmente pela reforma tributária. Hoje nós temos uma tributação de herança não superior a 5% no montante geral. Só que isso vai mudar muito com a reforma tributária. E quem tem um patrimônio significativo, hoje aqui no interior nós temos muitas famílias, isso é viável para quem tem um patrimônio, por exemplo, acima de 20 milhões de reais. O que acontece? Nós temos a possibilidade de abrir um offshore para se regular a sucessão. Hoje, assim, essas famílias mais abastadas, elas se preocupam muito com a sucessão. Imagina você pagar uma tributação em cima de um patrimônio. Eu particularmente, tenho clientes que têm 500 milhões de patrimônio. Você imagina a sucessão desse patrimônio. Então, nós temos offshore como uma ferramenta. Ou seja, em 2019, o Paulo Guedes ele simplifica a lei das ACAs. Ou seja, ele simplifica
e ele aumenta a privacidade das SAs. Por quê? Porque a SA, ela é de capital fechado, o senhor sabe melhor que eu, até talvez, mas ela tem a obrigatoriedade de publicação dos seus dados. O que ocorre? O Paulo Guedes ele simplifica isso. E aí nós temos uma lei 2023, que é a tributação das offshores, e nós temos decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e do STF sobre tributação de heranças no exterior. Isso é algo que vocês também podem se debruçar, que para mim é uma das maiores tendências do direito que está daqui a 10 anos. Ou seja, se eu monto um offshore, ou o teu cliente ele monta um offshore nos Estados Unidos, por exemplo, Delaware, que é um lugar onde tem benefícios tributários muito grandes. Essa offshore ela é dona de uma SA aqui no Brasil, que coordena uma série de empresas que a gente chama de operacionais, que são as empresas que de fato os clientes têm. Você não vai ter tributação na herança, porque o STF já solidificou que heranças fora do Brasil não são tributadas no Brasil. Então imaginem o benefício que você tem em montar uma estrutura dessa. Hoje, para você abrir uma offshore, hoje existem empresas especializadas, não é difícil, você não tem que ter residência nos Estados Unidos, isso hoje você pode comprar, isso não é crime, isso é legalmente permitido pelo direito norte-americano, você comprar um endereço lá. E aí você monta isso, a questão de exportação também, isso aí é um ponto, renderia uma outra conversa um pouco mais longa, mas... Por exemplo, se eu tenho uma filial que é uma offshore fora do Brasil, eu consigo dolarizar meu patrimônio mandando como investimento lá para fora. Então, nessas inseguranças não é de hoje, não é cenário político. Eu falo, eu vivi, como alguns aqui, a época do Sarney, né? Aquilo sim era instabilidade, né? Quem viveu o congelamento do Collor e por aí vai. Né? Hoje nós temos um período relativamente estável, né? Mas Brasil é Brasil, né? Dizem não é para amadores. Então, essa é uma oportunidade hoje de você, não é difícil, eu tenho uma pessoa jurídica lá nos Estados Unidos, e é um outro ponto também, a reforma tributária, ela vai trazer um posto de oportunidades à advocacia. Como eu disse, que bom que nós, como dizia meu diretor, que bom que nós temos problemas, temos uma possibilidade de ganhar dinheiro com eles, né? Assessorando as pessoas. Se ficou clara a minha resposta, professor. Perfeito, muito obrigado, viu? Sou tímida, parabéns, doutor, pela palestra, muito interessante. Acredito que todos gostaram bastante, né? É um tema que a gente não fala muito, né? Dentro do ambiente acadêmico. A minha pergunta seria em relação à parte administrativa do INPI. Como que funciona a parte das custas? Por exemplo, o doutor falou, a questão da patente de um implemento de 2 milhões e uma da indústria alimentícia, né? Como que fica o recolhimento das custas administrativas? É relativo ao valor do produto? Então, a patente, o que acontece? Vamos pegar o exemplo da patente. A patente, são vários capítulos da patente. Me disponha, professor, com a oportunidade de falar sobre patente, se assim for do agrado de vocês. Mas a patente, ela tem vários capítulos, ou seja, eu faço um relatório técnico onde eu falo o que existia naquele campo do conhecimento, o que eu mudei daquilo, como eu mudei aquilo. Aí eu tenho um capítulo que chama-se reivindicações, que é o que de fato eu estou protegendo. Quando eu pago as custas, é pelo número de reivindicações. Então, se tiver até 10 reivindicações, é um valor fixo, aí vai agregando pelo número de reivindicações. Então, é pela complexidade do equipamento e não pelo valor de mercado. A patente, inclusive, ela pode ser... A patente, não se alongando, mas só dando uma definição, o que é a patente? A patente é uma troca que eu faço com o Estado. Ou seja, eu compro o que eu criei, e o Estado, o governo, ele me dá um monopólio temporário. No Brasil, ele vai de 15 a 25 anos, dependendo das diversas modalidades. Então, o que acontece? E eu tenho que descrever, como é uma troca que eu faço no Estado, eu tenho que descrever, a lei fala que eu descrevo o invento
de maneira que um técnico que vai analisar aquilo consiga reproduzir o objeto. Então, se eu descrever o mouse, eu vou ter que colocar todos os elementos para o técnico de desempenho poder reproduzir esse objeto. Então, ali eu reivindico o que é novo, né? Nós somos o tempo aí do mouse bolinha. Vamos imaginar que o cara criou o mouse óptico. Então, ele vai reivindicar como ele criou esse mouse. Aí ele vai, dependendo da velocidade, se tem 10, 20 reivindicações, e ele paga pelo custo da reivindicação. Obrigada. Doutor, e só uma outra questão. Claro. Já que o doutor apresentou aqui para os nossos alunos, que é uma área bem interessante, né, de se especializar, sobre os honorários advocatícios nessa esfera administrativa, ele pode variar, assim, qual o valor mínimo? Tem para a gente, Olha, assim, hoje, vamos imaginar, como eu te falei, teve uma mudança grande nas taxas do IPI em agosto. Na tabela antiga, você tinha que o IPI trata dois tipos de taxa: empresa de pequeno porte ou pessoa física, empresas de grande porte. Hoje, vamos pegar uma marca hoje. Uma marca com classificação pré-definida, que é aquela que o IPI já está pronta, o custo dela é em torno de R$450 hoje a taxa. Se essa marca não for indeferida, hoje você não vai pagar as custas de concessão, que já está incluída no custo inicial. Antigamente se pagava os dois custos, agora é uma custa só. Isso já era praticado no mundo todo e o Brasil aderiu agora. Mas, assim, de honorários, eu penso assim, vamos imaginar hoje, os escritórios maiores eles cobram de 1.800 a 2.500 no registro de marca. Então, assim, e é um trabalho assim, que você não tem dependência do judiciário. Né? O judiciário é uma relação binária, ou ama ou odeia. Né? Não tem advogados que odeiam o judiciário, falando de não, mas, assim, para mim, na minha visão, são honorários bem significativos. Se você tiver 10 marcas, nós estamos falando aí de R$25 mil por mês. Óbvio que no começo você não vai conseguir cobrar o que cobra os grandes escritórios, mas eu vi o censo da OAB, não sei se os doutores também tiveram oportunidade, né? O colega que é presidente também deve ter visto. Hoje, assim, a situação de muitos advogados não é tão favorável. O último censo da OAB. Então, a gente vai ter que se diversificar. E marca surge todo dia, principalmente com produtos digitais, né? Então, eu vejo um ramo, assim, para quem está começando, se você tiver uma rede de contatos boa, é um ramo excelente até para você, como eu disse, não é privativo de advogado. Então, o bacharel em direito ele pode militar nessa área, ou o estudante. Paulo. Uma pergunta. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao tentarem registrar suas marcas sozinhas? Então, o problema, às vezes, é a questão da classe adequada. Entendeu? Quando ela vai colocar ali, ela coloca um produto diverso, e a gente tem classes semelhantes. Por exemplo, classe médica, suplemento alimentar, que é um ramo que eu atuo bastante. Suplemento alimentar em pó, é classe 5. Bebida láctea é 31 ou 32, eu não me falha a memória. Mas às vezes a pessoa troca uma coisa pela outra. E assim, eu já vi assim, pessoas fazerem erros absurdos. Colocar uma logo que não tem nada a ver com a logo dela. Então a gente, assim, elas vêm para a gente reformar. Em alguns casos dá para reformar, outros não. Né? Mas assim, o principal erro é esse, e perda de prazo. O pessoal mais perde. Sim, se você não preencher os requisitos formais, ele vai formular uma exigência. Você tem 5 dias para responder essa exigência. Se você perder o prazo, o seu processo é considerado inexistente. Antigamente se perdia muito prazo com a questão da prorrogação. E a marca ela vale por 10 anos. Como eu disse, nós não somos intimados dos atos. Cada 10 anos você tem que pagar uma nova taxa para ela. Então, muita gente perde esse prazo, a marca está concedida, depois esquece de pagar a taxa de renovação daqui a 10 anos. Mas eu vejo muito problema com prazo e problema com especificação de produto e classe.
Boa noite, Jorge. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a palestra, muito elucidadora. Eu venho da indústria também, sou engenheiro mecânico, tá? Eu vou fazer tudo que vem da indústria me atrai, porque eu quero conciliar o direito junto com a minha outra profissão. A minha pergunta é sobre desenvolvimento de... Você falou muito de desenvolvimento de marca, mas é possível também eu patentear desenvolvimento de processo, dispositivo e máquinas? Sim. E uma outra pergunta em cima dessa. Um colaborador que desenvolve dentro da indústria, ele pode ter direito à coautoria dessa patente? Então, vamos para a primeira pergunta. Eu também, minha primeira formação foi técnica de mecânica, então, posso mudar a área mecânica. O que acontece? Eu tenho 3 grandes tipos de patente. Eu tenho a patente de produto, eu tenho a patente de método e processo. Então, por exemplo, você cria um processo de fabricação novo ali. Vou pegar um exemplo aí, como falou na metalurgia aí, processo de afiação de uma ferramenta. Você afia aquela ferramenta de uma maneira que ninguém afiava antes. Um processo de tratamento térmico, dureza superficial de um aço, por exemplo. Isso é patenteável por quê? Porque só que o crime de contrafação só vai ser se o cara usar aquele mesmo processo. Se ele atingir o mesmo produto com objeto diverso, ele não comete crime. E eu posso também patentear método. O que é método? São sequências lógicas de produção ou de operação de um equipamento que não são conhecidas ainda. Então, você desenvolve um método de produzir uma caixa de papelão diferente. Ninguém na indústria produz a caixa de papelão daquela forma. Então, você terá a tua patente de exclusividade sobre aquele método. Todo mundo vai poder fazer caixa de papelão, mas não daquele jeito. Então, seria isso. Desculpa a tua segunda pergunta. Questão do funcionário, né? O funcionário, o que acontece? Se ele for seletista, a própria CLT, ela fala que é uma sessão automática dos eventos. Se ele for daquela área, ou seja, vamos imaginar que você tem uma fábrica, eu já vi muito isso, inclusive já participei de muitos processos envolvendo isso. Você é engenheiro mecânico, você é contratado como engenheiro mecânico, então desenvolver produtos é inerente à tua atividade. Agora, o cara que ele está ali, por exemplo, um prensista, não é desmérito nenhum, com todo respeito ao prensista, ele vê um processo de fabricação diferente. Ele não tem como atividade o desenvolvimento de produtos, métodos ou processos. Então, ele faria jus a uma remuneração pelo invento. Agora, no teu caso, se você for engenheiro, não. Por quê? Porque é inerente à tua atividade. Agora, aquele cara que não foi inerente à atividade dele, a empresa tem que remunerar. Extraordinariamente, eu comprar por royalty, fazer algum acordo. Assim, isso não é tão simples assim. Se ele desenvolver aquilo, ele desenvolveu usando o recurso da empresa, aí diminui-se, minimiza o valor da indenização. Não, ele foi lá numa ferramentaria, o cara é um prensista, hipoteticamente, ele foi lá, fez um negócio que ele teve ideia. Aí, ele arcou com aquele desenvolvimento, se majoriza uma eventual indenização. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua palestra, excelente. Fiquei interessado em um ponto em relação à marca. Quanto tempo, mais ou menos, é feito o registro de uma marca? Eu que agradeço o seu apoio aí na questão técnica, muito obrigado. E hoje uma marca está demorando. O Brasil é signatário de um tratado, que é o Protocolo de Madrid. Esse tratado determina que a marca, se ela não tiver, a lei fala de incidente, ou seja, oposição, ela tem que sair em 18 meses. Ela tem que ser analisada em 18 meses. Hoje nós temos aí 1 ano e 4 meses na média. Agora, quando tem oposição, não há prazo limite. Mas na média, 1 ano e meio, no máximo, se tem um registro sem incidentes. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Vamos lá.
Talvez dê microfonia, hein? Me fica à vontade. Boa noite, doutor. Eu gostaria de saber se, suponhamos que eu registre 10 marcas, teria que ser necessariamente as 10 marcas em pessoas físicas, ou eu poderia registrar 5 em pessoas físicas e 5 jurídicas? Então, isso vai depender da atividade que você vai registrar a sua marca. Ou seja, eu não posso registrar marca como pessoa física de atividades a qual a pessoa física não tem aptidão para desenvolver. Vamos imaginar, como eu disse, eu quero registrar uma marca de produção de reator nuclear. A pessoa física não consegue criar um reator nuclear. Então, é uma situação extrema, mas é só para exemplificar. Então, eu não conseguiria registrar essa marca como pessoa física. A lei fala que a marca ela tem que estar vinculada à atividade da empresa. A pessoa ou a empresa precisa exercer legalmente a atividade a qual a marca representará. Esses são os dizeres da lei. Então, aí você, mas você é um dentista, e um engenheiro, por exemplo, você tem essas duas formações. Você pode registrar essas duas marcas como pessoas físicas. Mais alguém? Mais alguém gostaria de perguntar? Então, senhores, é isso? Obrigada, professor, mais uma vez, doutor Jorge, pela excelente palestra. Foi realmente tocante e de um conhecimento absoluto sobre patentes e demais. Nós iremos agora fazer o sorteio para os nossos alunos dos livros e eu vou pedir a ajuda do doutor para o sorteio. Pode ser? Pode. Cris, você quer auxiliar? Sortear o nome. Nicole Isabelle Souza Santos. Ontem você ganhou, né? O que você ganhou ontem? Ganhou. Agora você deita a cabecinha na almofada para ler o livro. O senhor pode entregar para ela tirar foto, por favor? Parabéns. Muito obrigada. Sucesso no mundo jurídico. Agora nós iremos sortear um livro de dicionário jurídico. Fugir. A Ellen não veio, né? Foi sorteada de novo, gente. Não é possível isso. Por favor, coloque no grupo que ela foi sorteada 2 vezes. E não veio. Agora eu só falo dos vídeos na a cara dele. Está preparada, Israel? Acho que é isso. Ingrid Camila Rosa do Nascimento. E o terceiro e último brinde, o livro Globalização e Cidadania. Deixa eu chacoalhar bem para não sair o Ednael aqui. Não vou falar. Hoje eu não vou falar. Vitória Santos Figueiredo Burdeus.
Joga fora. Ó, não vai estar no sorteio de amanhã. Pode ficar tranquilo. Mais uma vez agradeço. Damos sequência ao encerramento agora. Muito obrigada pela presença de todos. Nos vemos amanhã. Não esqueçam, por gentileza, os crachás, ok? E foi mais uma vez uma alegria e uma satisfação imensa fazer parte da 12ª Jornada Jurídica. Amanhã teremos o terceiro dia. Obrigada, boa noite a todos.